Bíblia, eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus nesse momento. E se você não quiser, não tem problema, vai passar aqui na tela também, se você não tiver sua Bíblia. Eu quero ler com você um trecho de uma experiência, de uma história real, que a Bíblia conta em 1 Samuel, capítulo 17. Nesse momento, 1 Samuel 17 fala da história da luta de Davi com Golias. Eu não sei se você conhece essa história, não tem problema, nós vamos ler um trecho dela. Nós vamos ler só um trecho, te recomendo a ler em casa, meditar na palavra de Deus em casa nessa história. Mas eu quero ler só a partir do verso 38. Vencedores e vencedoras não são feitos sem batalhas. Amém? Isso faz sentido para você? Todos nós queremos ser vencedores. Enfrentar as batalhas é que é a questão. Porque nunca é fácil. As batalhas, elas sempre vão levar a nossa capacidade, a nossa maturidade, a nossa fé, testadas ao extremo, né? E na nossa vida, portanto, não é raro acontecerem batalhas. E eu gostaria de falar sobre isso hoje, de convidar você a meditar um pouco sobre isso nessa noite. Sobre batalhas, sobre batalha espiritual. E que desde já eu já vou dar um spoiler do final dessa mensagem e dizer, à luz da palavra de Deus, qual é a maneira certa de enfrentar as batalhas e de se vencer as batalhas. Nós estamos numa temporada na nossa igreja onde a maioria das mensagens tem sido direcionadas ao poder, ao valor e à importância do nome de Deus na vida dos discípulos, de discípulos e de discípulas. O peso que o nome de Deus tem nas nossas vidas. A diferença que esse nome faz em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive nos momentos mais difíceis, quando nós estamos enfrentando batalhas. Amém? A partir do verso 38, acompanhe aí. A palavra diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu o amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Batalhas. A gente não pode ser ingênuo nem imaturo de que se a Bíblia fala sobre guerras, batalhas, de que guerras e batalhas elas sejam enfrentadas de uma maneira generosa, fraterna, amistosa, piedosa. Guerras, infelizmente, são sempre um lado tentando destruir o outro lado, sempre um lado tentando dominar ou passar por cima do outro lado. O povo de Deus na terra sempre esteve diante de batalhas de todos os tipos. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar aqui nesse momento é o que está por trás, como pano de fundo dessa história. A guerra que está acontecendo aqui é uma guerra entre Israel e a Filisteia. É um povo que não existe mais, o povo dos filisteus, muitos e muitos anos atrás. Cerca de 3.000 anos atrás, essa guerra aconteceu. O que nós temos aqui, queridos, é, por um lado, os israelitas, um povo que buscava a Deus, o povo dos crentes em Deus, um povo dos filhos de Deus, filhos da fé, filhos do Espírito. Por outro lado, nós temos aqui os filisteus, um povo de gigantes, extremamente pagãos, idólatras, que faziam horrores através das suas crenças, como, por exemplo, o sacrifício de crianças aos seus deuses. Os filisteus eram violentos. Os filisteus, eles não tinham respeito por ninguém. E eles tinham a fama, nesse contexto aqui, de serem uma nação de guerra, extremamente fortes e bem equipados. A batalha entre Israel e os filisteus, o que ela representava, queridos? E eu acho que isso é o mais importante. A Bíblia não está falando só de mais uma das tantas guerras entre povos, nações que são conhecidas na história. Mas o que é importante nós entendermos é o que está por trás dessa guerra aqui. Aparentemente apenas uma equiparação de forças entre dois povos, duas nações, dois exércitos. Mas espiritualmente existe muita coisa acontecendo aqui. No mundo invisível existe muita coisa acontecendo por trás do embate entre esses dois povos. Tanto é que essa guerra ela tomou uma dimensão diferente, curiosa, porque do exército filisteu, arrogante, muito confiante, se levantou o campeão deles, o melhor lutador, o melhor guerreiro, que era o Golias, e ele falou: vamos fazer o seguinte, não vamos cansar os nossos exércitos, não. Mandem apenas um campeão de vocês aí, um bom lutador de vocês de Israel. Vamos lutar 1 contra 1, como diz hoje em dia, né, no X1. E quem ganhar, a vitória desse vai representar a vitória de todo o exército. Isso é estranho, isso nunca aconteceu, porque existe uma representação espiritual por trás disso daqui. Queridos, isso daqui não é apenas uma batalha entre adversários humanos, entre dois exércitos. Mas essa batalha entre Israel e os filisteus representava uma batalha, um conflito entre o reino da luz e o reino das trevas. Entre o reino de Deus e um sistema perverso que se estabelece nesse mundo até os dias de hoje.
Essa batalha aqui representa algo que é existente até os dias de hoje. Uma batalha entre o reino dos filhos, o reino daqueles que receberam uma identidade dos céus, versus o reino daqueles que tratam os outros como seus inferiores. O reino daqueles que tratam os outros como uma competição. Ou você é vencido ou você vence. Ou você come ou você passa fome. O reino daqueles que tratam os outros com rejeição. Queridos, a representação espiritual que está por trás disso daqui é, por um lado, um reino de paz e de segurança que nós encontramos na presença de Deus, versus o reino do medo e da opressão. E aí, eu acredito que você pode estar entendendo junto comigo o quanto que essa batalha entre esses dois povos, entre esses dois homens, Davi e Golias, tem a ver comigo e com você. Quem aqui nunca foi afligido por batalhas espirituais? Quem aqui nunca foi atacado por opressões, pelo medo, pela rejeição, por ameaças, por pessoas armando contra você ou prometendo que iriam destruir a sua vida? Se eu perguntasse aqui, sairia um monte de histórias, eu tenho certeza disso. Porque isso, queridos, infelizmente, é uma realidade neste mundo. Nós vivemos num mundo de aflições. É possível sim ser feliz, a felicidade verdadeira existe, mas ela não vem fácil. Ela precisa ser alcançada, ela precisa ser conquistada. Sabe, queridos, para ser mais específico, a gente pode ver nesse texto 4 figuras, 4 pessoas que eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma delas. A gente tem aqui Saul, o rei de Israel. A gente tem aqui o guerreiro filisteu, Golias. Tem uma outra figura curiosa aqui, que é o escudeiro de Saul, o escudeiro de Golias, o valente filisteu. E a gente tem aqui a 4ª pessoa, que é esse adolescente. Sim, um adolescente. Um rapaz de uns 17 anos, pastor de ovelhas, que ajudava seu pai na terra do seu pai, chamado Davi. O que cada um deles representa nas batalhas da nossa vida? O que nós podemos aprender com essa atitude de Davi no meio de tudo isso? Era sobre isso que eu gostaria de falar. Eu quero falar primeiro sobre Saul. Saul, como eu falei, ele era o rei da nação de Israel. Ele era o representante da nação do povo de Deus. O povo que Davi fazia parte. Portanto, a figura do rei Saul e diante de Davi eram próximas, eram afinadas. E esse texto que nós estamos meditando, ele começa com o rei Saul e Davi conversando, a princípio como aliados. Esse jovem tinha se prontificado para lutar contra aquele valente filisteu, contra aquele campeão gigante filisteu. E é um negócio muito interessante, porque o conselho que o rei dá para esse jovem adolescente, eles ali conversando, em outras palavras, parece estranho, porque Golias, os versos anteriores eles falam que Golias, ele já estava há vários dias, em que todos os dias ele chegava na beira do campo de batalha, no meio do campo de batalha, no limite ali, onde seria aproximadamente o lugar onde os filisteus estavam. E declarava: levantem aí um guerreiro para combater contra mim. E quem me vencer terá vencido também todos os filisteus.
E se eu vencer, nós teremos vencido todos vocês. E vocês serão nossos servos, nossos escravos. Ele estava fazendo isso há dias. O exército de Israel estava lá acampado, montado, fazia dias. Todos já estavam sabendo desse anúncio, dessa proposta de um duelo da parte do valente guerreiro filisteu. E ninguém do exército de Israel tinha se prontificado. Eu vou lá, em nome do nosso Deus e em nome do nosso povo. E o rei, que estava lá na sua tenda, no campo de batalha, até então ele também não tinha feito nada. Vai um adolescente, enviado pelo pai para levar comida para os seus irmãos, que eram soldados do exército. E esse adolescente, o Davi, fica sabendo desse desafio para o duelo. E ele fica indignado, e ele falou, ninguém se prontificou? Não, até agora ninguém, está todo mundo tremendo. Ok, então vou eu. O único. Um jovem de 17 anos. Que nem fazia parte do exército. Chega diante do rei e se prontifica. E em outras palavras, meus queridos, para encurtar, a maneira como o rei aborda esse jovem que se prontifica diante dele a participar desse duelo, é como se o rei chegasse para Davi e falasse assim, mas Davi, olha para você, você é fraco. Davi, olhe para você, você é pequeno. E ele era baixinho mesmo. Davi, olha para você, você é incapaz, você nem é um soldado treinado. Então, eu quero pelo menos como um ato de misericórdia, para não dizer que eu não fiz nada para te ajudar, já que você quer ir. Eu quero dar então para você pelo menos a minha armadura, vista a minha armadura, use as minhas armas, porque se você é incapaz, se você é fraco e despreparado, pelo menos você vai usando os recursos de um soldado. Gente boa esse rei, né? Traduzindo as intenções das palavras desse rei aqui, é como se ele estivesse chegando para Davi e falasse, olha, você não tem o perfil certo para ser um vencedor. Então, se aparelhe com os meus recursos aqui e talvez você consiga algum êxito. Saul aqui, meus irmãos, ele representa as pessoas que são próximas de nós. Assim como o rei e Davi eram próximos, faziam parte do mesmo povo. Amigos, irmãos na fé. Ou às vezes até mesmo a própria religião. A própria estrutura religiosa. Sim, queridos, é possível atravessar batalhas através de pessoas e de figuras e de estruturas que são próximas a nós. E talvez você já tenha enfrentado batalhas no meio de pessoas ou de ambientes assim, próximas de você. Gente que tem acesso, gente que é amistosa sua, que está do mesmo lado que você, vamos dizer assim. Tem algumas pessoas próximas de nós, que muitas vezes, sem sabedoria, ou às vezes sendo até usadas pelo inimigo mesmo, às vezes chegam para nós no meio de momentos de batalha, os mais duros, os mais difíceis, e chegam para nós e fazem comentários, e nos dão conselhos, comentários e conselhos que eram as piores palavras que a gente precisava nesses momentos. Já passou por isso? Às vezes comentários, conselhos que dentro de nós, quando essas palavras entram, só geram morte dentro de nós. O que são palavras que geram morte? Palavras que geram morte são palavras que, ao invés de nos clarear, elas colocam mais dúvida dentro do nosso coração. Dúvida é uma forma de morte dentro do nosso coração. Palavras de morte são palavras que dentro de nós nos levam à incredulidade. Palavras de morte são palavras que geram dentro de nós condenação, inferioridade.
culpa, que nos tiram do propósito de Deus, que geram dentro de nós um sentimento de incapacidade. Isso tudo é palavra de morte. E quem nunca teve alguma batalha na vida com uma pessoa próxima de nós, que às vezes fez um comentário ou deu um conselho, que ao invés de nos impulsionar ou nos direcionar para um caminho de vitória, só gerou morte dentro da gente. E as religiões, que muitas vezes mais amarram, que enquadram, que engessam as pessoas do que aproximam as pessoas de Deus. Eu falo isso com muita frequência aqui. Meu irmão, minha irmã, até mesmo você que está nos visitando, você não está aqui fazendo parte de uma religião, tá bem? Isso daqui não é uma religião. Religião não transforma ninguém. Quem transforma é Jesus Cristo. Nós estamos aqui falando sobre uma pessoa. O conhecer de uma pessoa. O se relacionar com uma pessoa. As religiões muitas vezes nos enchem de regras. As religiões muitas vezes querem nos padronizar, nos enquadrar. As religiões muitas vezes querem apontar o dedo para nós e dizer: você, do jeito que você é incapaz, você não será aceito. Você tem que se enquadrar na nossa armadura. Você tem que se enquadrar no nosso padrão. Esse daqui é o padrão que é aceito. Esse daqui é o padrão que é válido diante de Deus. E essas coisas geram mais morte ainda no nosso coração. Muitas vezes, queridos, as religiões não fazem nada para nos dirigir à vitória, mas sempre ficam inventando, como Saul fez com Davi, como o rei fez com aquele jovem que era do seu povo, governado por ele. As religiões muitas vezes são incapazes de fazer algo pelas pessoas, mas inventam um analgésico apenas para dar uma aliviada na dor, na luta, na dificuldade, no sofrimento das pessoas. Saul, de fato, nunca acreditou em Davi. Ele nunca acreditou que Davi poderia vencer o gigante Golias. Ele nunca acreditou que um adolescente poderia vencer um homem forte. Ele nunca acreditou que um pastor de ovelhas poderia vencer um combatente, um guerreiro, um soldado preparado. Ele nunca imaginou que um jovem com uma espécie de estilingue poderia vencer alguém equipado e armado até os dentes. Então o que ele fez foi dar a sua armadura, as suas armas, apenas para dizer que ele fez alguma coisa por ele. Agora, coisa interessante, qual que foi a reação de Davi? Como que Davi agiu diante dessa situação? Eu vejo duas coisas aqui. Davi, ele foi simples e autêntico. Diga comigo, simples e autêntico. Ele percebeu rapidamente que tinha alguma coisa que não estava encaixando naquele momento. E ele percebeu que a simplicidade seria um ponto a favor e não contra ele nessa batalha que ele estava enfrentando aqui, que estava diante dele, que ele estava se prontificando a enfrentar. Ele foi até mesmo autenticamente simples diante do rei. Ele chegou diante do rei, como se ele tivesse respondido ao rei, dizendo em outras palavras assim: rei, eu preciso reafirmar diante de ti. É real, eu não sou um soldado do exército. Eu sou um pastor, criador de ovelhas. Deus me chamou para ser pastor de ovelhas e não um soldado de um exército. Ó rei, eu preciso me abrir para você e dizer com toda a autenticidade, com toda a simplicidade do meu coração: eu não posso usar estes teus equipamentos. Eu não posso ir com a sua fórmula, com a sua unção. Vai soar artificial se eu tentar imitar o rei, se eu tentar fazer da maneira do rei. Não vai fluir se eu tentar imitar a sua maneira de lutar. Eu sou pastor, então eu vou lutar
da maneira como um pastor luta. Como é que um pastor luta? Um pastor luta quando ele encara um animal selvagem, uma fera que vem. Da mesma maneira, quando vem um bandido e ele com a sua funda ali, ele defende a sua criação. E é dessa forma que eu vou lutar contra ele. Ei, eu preciso te dizer com toda simplicidade, com toda autenticidade, eu tenho que ir com a unção que Deus me deu. É essa que eu vou. Se Ele me fez assim, se Ele me deu isso, então é assim que eu vou lutar. Sabe, queridos, o que isso nos ensina? Não se trata dos recursos que nós temos. Não se trata do perfil humano que nós temos para garantir a vitória nas batalhas da vida. Mas se trata sim de um nome. De carregar o santo nome no nosso coração. Seja lá quem for a batalha, o nome que vai à frente não é o nome de Davi, não é o nome de André, é o nome do Senhor. É em nome dele que eu vou. Essa batalha não é uma batalha de Davi contra Golias, é uma batalha do Senhor contra esses falsos deuses. Autenticidade e simplicidade. Eu gostaria de falar sobre o escudeiro, um pouco também. O escudeiro de Golias. O escudeiro era uma figura nos exércitos de antigamente, que ele era o auxiliar. Ele era o carregador de equipamentos do guerreiro, do combatente. Os guerreiros de elite, eles normalmente tinham um escudeiro. Os nobres, as autoridades, os líderes dos exércitos, eles normalmente tinham um escudeiro. Eles não carregavam o escudo. Quem carregava o escudo era o seu escudeiro, o seu ajudante. Eles não carregavam as flechas. Quem carregava as flechas, a lança, era o seu escudeiro. Então, eles sempre tinham um escudeiro do lado. O escudeiro mostrava até mesmo que ele era grande, que ele era de elite. E era por isso que ele ajudava. O escudeiro não era alguém grande. O escudeiro, ele não era alguém forte. O escudeiro não encarava a batalha. O escudeiro era apenas alguém que estava lá para ajudar o gigante. Foi Golias que se levantou lá na frente, mas estava o escudeirinho lá. O trabalho do escudeiro é auxiliar o inimigo, é apoiar o inimigo. E, queridos, o escudeiro representa, nas lutas e batalhas espirituais que a gente enfrenta, as pessoas covardes desse mundo. E, infelizmente, a gente muitas vezes enfrenta duras batalhas diante de pessoas que agem de maneira covarde. São aquelas vozes daqueles que desprezam. São aquelas vozes daquelas pessoas que tiram sarro. São aquelas vozes das pessoas que nos perseguem, que fazem comentários nas nossas costas. São as vozes daquelas pessoas que apontam o dedo para a gente e que falam duramente contra a gente e que nos oprimem. Às vezes, nós temos esses escudeiros do inimigo no próprio ambiente de trabalho, ou na escola, ou na faculdade, que eles nos tratam como inimigos, eles não gostam da gente. O prazer deles é ver o mal, a destruição das nossas vidas. Por incrível que pareça, meu irmão e minha irmã, não pasme, tá bem? Mas eu acho que você vai entender que isso é uma realidade. Às vezes nós encontramos esses escudeiros do inimigo no meio da nossa família. Às vezes dentro da nossa própria família nós temos pessoas que não nos aceitam. Pessoas que nos rejeitam, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos oprimem. Às vezes, e é super comum isso acontecer também, nós encontramos esses escudeiros do inimigo nas diversas figuras de autoridade que a gente tem pelo mundo aí afora. Autoridades, sejam governantes,
líderes, às vezes patrões, enfim, qualquer nível de autoridade sobre nós, que não apoiam a nossa fé, e que vão contra a vida que nós temos em Deus, e que por causa disso tentam destruir todo o propósito de Deus nas nossas vidas. Uma coisa importante entender, tá bem, a respeito desses escudeiros do inimigo. Eles não são nossos inimigos de verdade. Assim como o escudeiro não era o adversário que Davi iria enfrentar. Muitas vezes, esses escudeiros do inimigo, eles só são corajosos, às vezes porque eles estão em bando. Muitas vezes, quando eles estão sozinhos, essa coragem toda que eles têm de nos perseguir, some. Mas eles emprestam as suas vidas aos propósitos das trevas contra nós. Muitas vezes esses escudeiros do inimigo, eu estou falando de pessoas mesmo, eles emprestam a boca dele aos propósitos das trevas, do inferno, para destruir as outras pessoas. Eu já comentei algumas vezes aqui, eu tenho um pastor muito querido, amigo meu, deverá estar conosco esse ano ainda. O pastor Lobo vai estar conosco, né? Em nome de Jesus, vai estar com a gente nos próximos meses aí. E o pastor Lobo, nas suas ministrações, ele sempre falava uma coisa para mim. Ele fala: André, pessoas feridas só sabem ferir. Pessoas curadas curam outras. Mas pessoas medrosas só sabem colocar medo nos outros. Pessoas machucadas só sabem machucar os outros. Pessoas violentadas, elas só sabem violentar os outros também. É o que elas têm dentro delas. O que elas têm, elas extravasam isso para os outros também. Esses são os escudeiros do inimigo em torno das nossas vidas, gente. São pessoas que a gente não deve ter ódio delas, a gente não deve ter raiva delas. Elas só são usadas pelo inimigo. Elas só estão ali emprestando as vidas delas. Elas só estão ali emprestando as bocas delas para o propósito das trevas contra nós muitas vezes. E sabe, queridos, é muito interessante observar qual foi a postura de Davi em relação ao escudeiro também. E é um negócio muito interessante. O que o texto diz, os versos que a gente está meditando, o que eles falam a respeito da maneira como Davi lida com o escudeiro? Nada. O que vai responder para um escudeiro? Nada. O que se faz com o escudeiro das trevas? Nada. Ele é só um escudeiro. Ele não é meu inimigo verdadeiro. E no meio das batalhas espirituais que a gente enfrenta, queridos, sabe qual que é um dos erros que a gente comete? A gente acha que os escudeiros do inimigo são o nosso verdadeiro inimigo. Aí a gente se vê lutando com o inimigo errado. E a gente continua correndo o risco de continuar sofrendo derrotas nas batalhas da nossa vida. Ele é só um escudeiro. Qual foi a reação de Davi diante daquele escudeiro do gigante? Silêncio. Ele não deu atenção, porque ele era só um escudeiro, ele não era o seu verdadeiro inimigo, ele não precisava de atenção. Sabe, meus irmãos, presta atenção nisso, já que eu estou falando de atenção. Nós precisamos atentar a isso. Tem vezes que nós damos ouvidos demais para esses escudeiros do inferno em torno das nossas vidas. Por que, meu irmão, minha irmã, que você dá tanto ouvido a estas palavras dessas pessoas que muitas vezes apenas estão se prestando para serem escudeiros? Sabe, nós damos muita atenção para o que eles fazem, e não tem necessidade disso. Esses escudeiros, eles não têm todo esse poder, como às vezes eles demonstram que têm, eles dizem que têm. Sabe, queridos, às vezes nós damos valor demais para o que meros escudeiros, eu vou falar aqui com muito temor isso, meros escudeiros do inimigo falam para nós.
a gente já se desmancha, a gente já se apavora, já se derrete. Ah, ele me ameaçou, ah, ele falou de mim, e agora o que eu vou fazer? E já entra em desespero, e já não dorme mais. Ah, eu estou perdido. Será que se eu virar a esquina, alguma coisa vai acontecer? Vão me acertar? E é muito interessante que Davi, ele procurou estar focado, carregando o nome do Senhor, e ele procurou não dar valor àquilo que não precisava ser valorizado. Sabe, meus irmãos, às vezes, a maneira certa de nós vencermos as batalhas é a gente simplesmente ficando em silêncio, não dando atenção, não dando valor, não dando ouvidos àquilo que não merece a atenção, aquilo que não merece desviar o nosso foco nas batalhas que nós estamos enfrentando na vida. É um atraso, meus irmãos, de vida, ficar dando atenção para essas vozes. É um atraso de vida, é um desperdício de tempo e de energia. Ah, mas eu vou te processar. Ah, mas eu vou fazer contra você. É um desperdício de tempo ficar apavorado, correndo por causa dessas vozes, dessas ameaças contra nós. Nós carregamos um nome. Eu estava me lembrando quando eu estava meditando sobre isso. A cena de Jesus pendurado na cruz. Jesus, ele estava pendurado na cruz, ele estava nos seus últimos momentos, ele estava a poucos instantes de morrer. E lá diante dele estava um número enorme de pessoas que o maltrataram, que o desprezaram, que o xingaram, que falaram um monte para ele, que cuspiram nele, que o agrediram. E é muito interessante que no meio daquele momento, e Jesus pendurado na cruz, no meio de dor, ele faz uma oração. E qual foi a oração que Jesus fez por aquelas pessoas naquele momento? Uma oração bem curtinha, uma frase só. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o tipo de oração que nós temos que fazer aos escudeiros do inimigo em torno das nossas vidas, queridos. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Eles acham que sabem, mas eles não têm ideia do que estão fazendo. Essas pessoas, queridos, elas são dignas apenas da nossa compaixão, do nosso amor, das nossas orações. Você não precisa ter medo, você não precisa ter raiva dessas pessoas, querer se vingar delas. Elas não sabem o que fazem. O próprio Jesus diz: se você pertence ao reino de Deus, se você é um filho, uma filha legítima de Deus, então ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que os amaldiçoam, dê àqueles que vos perseguem e vos maltratam. Eles não são teus verdadeiros inimigos, você não precisa correr com medo deles, ainda que eles queiram te agredir. Guarda o seguinte, meu querido, minha querida, nos momentos mais difíceis, onde talvez muitos escudeiros do inimigo estiverem te cercando e falando um monte contra você, mas lembre-se sempre de uma coisa: o Pai do céu, Ele estará sempre vendo você e tudo o que está acontecendo e o que você está passando. Ele está vendo e te reconhece. Lembre-se sempre de uma coisa: nos momentos mais difíceis, se você carregar o nome dele no seu coração, é tudo o que te basta. É tudo o que te basta. Mas eu quero falar também um pouco sobre Golias. Falamos sobre o rei Saul, falamos sobre o escudeiro de Golias, mas eu quero falar sobre essa figura de Golias porque ela é muito importante no meio das nossas batalhas espirituais. Golias, o guerreiro astuto. Golias é o forte, é o grande valente de todo o exército filisteu, o maior dos maiores, o campeão dos campeões. Golias, ele é sagaz. Golias, ele é astuto. Golias, ele é traiçoeiro. Golias, ele é aquele que sabe entrar no psicológico, no emocional e abalar os seus inimigos. Golias
Ele era aquele que carregava todo o exército filisteu sozinho. Golias, queridos, sim, é a representação do nosso verdadeiro inimigo. Golias é a representação do próprio diabo e de todas as forças das trevas que estão por trás de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. O que a Bíblia diz a respeito disso? Porque o seu adversário não é ser humano de carne e de sangue, mas sim os seres malignos espirituais, principados e potestades, seres que se infiltram, que se apossam, que manipulam, que trabalham dia e noite para desfigurar tudo aquilo que Deus criou para ser bom. Que assim como um bandido, como um ladrão, trabalham dia e noite para roubar, para matar, para destruir. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. A Bíblia fala que o diabo, como inimigo, ele é tentador. Ninguém sofre tentação pela mão de Deus. Quando uma pessoa sofre uma tentação, e quem não sofre? Eu sofro toda semana. Posso dizer todos os dias eu sofro tentações também. Quem sofre tentações pelo verdadeiro inimigo das nossas vidas. Ele é acusador. Sabe aqueles momentos onde você é direcionado pela sua memória ao passado e você começa a se lembrar de pecados, de erros que você cometeu no passado, e aquilo começa a amargar o teu coração, e você começa a se sentir condenado, você começa a sentir um pesar no seu coração. Esse sentimento de condenação, ele é gerado pelo verdadeiro inimigo, porque ele é acusador. Porque quando nós nos sentimos condenados, nós estamos expostos para sermos destruídos por ele. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Olha o nível de sagacidade dele. Ele tentou o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E sabe qual foi uma das formas como ele tentou Jesus Cristo? Ele pegou Jesus Cristo, levou a um alto monte. E ele chegou a Cristo e mostrou: olha só, eu quero te dar aqui uma visão. Todos os reinos da terra. Eu quero te mostrar neste momento todos os reinos da terra. Posso te falar uma coisa, filho de Deus? Eu quero dizer para você, todos os reinos da terra, eles estão nas minhas mãos, porque eu sou o príncipe deste mundo. Mas se você se prostrar e me adorar, eu dou todos eles para você. A palavra de Deus diz que ele é aquele que influencia todas as esferas de poder, todas as esferas de riqueza. Ele usa as estruturas deste mundo para manipular, para corromper, para desgraçar famílias. Ele está por trás dos sistemas, ele está por trás da sabedoria egoísta desse mundo. E ele usa e manipula tudo isso na intenção de cumprir todo o seu propósito perverso, de destruir. A glória dele é essa. Assim como para Golias, queridos, ele não estava preocupado em que os filisteus tomassem posse do território de Israel. O interesse dele era ter o prazer de atropelar cada um do povo de Deus, o povo israelita. Essa era a glória dele. A glória dele é controlar. A glória do diabo é manipular. A glória do diabo é oprimir. A glória do diabo é escravizar as pessoas em vícios, em comportamentos pecaminosos. A glória do diabo é barganhar. E como tem gente desavisada que cai na mesma tentação que o diabo fez com Cristo. Se me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. E tem gente que faz pacto com o diabo. Ou às vezes quando o diabo, ele se disfarça por trás de figuras conhecidas nessa terra para barganhar, para fazer alianças, para fazer trocas de favores. E as pessoas nunca se lembram de um detalhe.
o diabo nunca sai perdendo numa barganha. Ele dá com uma mão e toma com as duas. O preço que ele cobra é sempre infinitamente mais alto do que aquilo que ele dá para as pessoas que barganham com ele. E essas pessoas desavisadas entram nessa. É assim que ele age. Até tirar tudo das pessoas, até destruir as pessoas completamente. O diabo, queridos, assim como os seus escudeiros espalhados pelo mundo, eles sempre se apresentam com aparência grandiosa. Eles sempre se apresentam com uma cara de um gigante Golias. Eles sempre olham para nós com desprezo, de cima para baixo. Como se o fato de ser filho de Deus coloca as pessoas numa posição menor, inferior. E ele, ou através dos escudeiros dele, ele fala com a gente de uma maneira convincente, com uma voz potente. Como ele falou com Davi: olha para você, que valor você tem. Olhe o seu jeito de andar, olhe o seu jeito de se vestir, olhe o jeito que você escreve, olhe o jeito da sua letra. Você não sabe nem fazer conta, você não sabe nem ler direito. Você não sabe nem cuidar do seu cabelo. Você não tem o menor valor para mim. Você não tem nada de interessante. Eu não tenho nenhum respeito por você. Você é pequeno demais. Ele estava tentando entrar na cabeça de Davi. Ele estava tentando convencer Davi de que realmente ele era grandioso e Davi era um nada ali do lado dele. E tem mais. Como se o diabo estivesse falando ali na boca de Golias para Davi. E tem mais. Eu quero te dizer uma coisa: se você me incomodar, eu passo por cima de você. Você já ouviu isso de alguém? Eu bato em você. Eu tiro tudo de você, até te destruir por completo. Eu posso fazer isso com você, porque o mundo é meu. E muitas pessoas ficam convencidas disso e tremem de medo diante do inimigo nas batalhas. Então, queridos, a gente olha para Davi. E qual a reação de Davi? E aqui eu gostaria de ser bem detalhista. Eu quero reler os 3 últimos versículos desse texto. Cada um deles. Com as palavras que Davi usa para responder àquele gigante, o grande inimigo que estava diante dele. Verso 45. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Era como Davi dizendo para ele: você está achando que você está lutando contra um menino de 17 anos? Eu quero dizer para você, eu vou contra você em nome do Senhor. Não é a minha força que vai te vencer, é o nome do Senhor. Não é contra um punhado de pessoas que você está lutando, é contra o Deus dos exércitos que você afrontou, e é contra Ele que você vai lutar nesse momento. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você crê nesse nome, se você guarda o nome de Jesus, o Filho de Deus, com toda a fé do seu coração, não é contra você que o diabo tem lutado cada dia na sua vida. Não é contra você que ele vai enfrentar para lutar, e sim contra o Senhor dos exércitos. Ah, você não entendeu? Eu quero falar de novo. Meu irmão, minha irmã, se você tem no seu coração o nome de Cristo, essa marca na sua vida,
Descansa o teu coração. Essa palavra já foi liberada aqui neste culto, porque não é contra você que o diabo estará lutando, mas sim contra o Senhor dos exércitos. O próprio Deus fala: quem toca no meu povo, toca como que na menina dos meus olhos. Ele não vai passar ileso disso. O diabo é o verdadeiro adversário. E nós precisamos, queridos, não fugir dele como cachorrinhos, como o próprio Golias estava falando para Davi, mas enfrentá-lo não no meu nome. Não é André, não é Gabriel, não é Jéssica, não é Fernando, é em nome do Senhor Jesus. André contra o diabo talvez seja uma luta meio desproporcional, mas mais desproporcional ainda é se Jesus enfrentar o diabo por mim, que foi o que ele já fez. Verso 46, ele diz: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Quero te falar uma segunda coisa, meu irmão e minha irmã. É muito importante que no meio das duras batalhas que você estiver enfrentando diante do inimigo da sua vida, que você abra a sua boca para confessar a sua fé. Não fique calado. Golias falou para Davi. Davi deu uma resposta firme diante dele. Golias tentou amedrontar Davi. Davi colocou ele no seu verdadeiro lugar. Eu quero pedir a você, por favor, você pode levantar as suas mãos aos céus? Levante suas mãos bem alto aos céus. Eu quero convidar você a fazer uma confissão de fé comigo nesse momento. Diga comigo, coloque toda a sua fé no seu coração, do seu coração nas suas palavras nesse momento e diga: eu entendo que já sou um vencedor. Hoje mesmo, no nome de Jesus Cristo. E todos saberão quão grande é o meu Deus. Oh, você pode aplaudir ao Senhor. Ele precisa ser colocado no seu verdadeiro lugar. Não deixe ele amedrontar, porque você carrega um nome que é maior do que o dele. Coloque ele no seu verdadeiro lugar. Tem mais. Verso 47. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva. Presta bem atenção. Olha o que ele diz na continuação. Toda a multidão saberá que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Preste bem atenção nisso. Não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Você pode vir contra mim com espada, com lança, com um revólver. Você pode ameaçar passar o carro por cima de mim. Você pode ameaçar chamar a polícia. Você pode ameaçar me processar na justiça. Você pode me ameaçar que você vai
tentar me mandar embora. Você pode me ameaçar que você vai chamar os seus inimigos, os seus amigos, os seus colegas com um monte de pedaço de pau e vai me moer no pau. Mas eu quero dizer contra você, diante de você, meu inimigo, e contra os seus escudeiros, eu não vou usar as mesmas armas que você. É do Senhor a guerra, é Ele que salva, e no nome dEle eu estarei permanentemente guardado. Será que você é capaz de crer nisso, meu irmão? Se você crê nesse nome, se o teu coração está selado com esse nome, meu irmão, minha irmã, então levante a cabeça. Em nome de Jesus, descruze seus braços. Em nome de Jesus, pare de esperar e abra a sua boca e diga: Senhor, eu creio que o teu nome tem poder para me salvar. E por isso eu não vou viver mais no medo. Mostre a sua grandeza na minha vida. Nós precisamos confessar a nossa fé. Diga comigo, mãos aos céus, por favor, mais uma vez. Mãos aos céus, por favor, mais uma vez. Diga comigo, em nome de Jesus: Senhor, o teu nome tem poder para me salvar. E por isso eu não terei mais medo. Então mostre a tua grandeza na minha vida. Aleluia. Sabe, meus irmãos, nada disso foi diferente quando Jesus ele estava pendurado na cruz. Jesus lá, pendurado na cruz, as pessoas se levantam e enxovalham ele, viram para ele e dizem: ué, não era você que andava por aí dizendo que estava salvando os outros? Então agora, por que você não se salva você mesmo? Salvou os outros, agora salva-te a ti mesmo. É interessante observar, queridos, que diante desses escudeiros do inimigo que estavam ali na frente de Jesus na cruz, qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Caladinho. Escudeiros não precisam de resposta. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Eu acho que tem gente que está gastando saliva demais com escudeiro. Não precisa, irmão. As pessoas diante de Jesus o desprezavam e diziam: ué, não era você que salvava os outros? Salva agora você mesmo, desce dessa cruz, chama os anjos de teu pai para virem te arrancar dessa cruz e te salvar. E Jesus simplesmente se calou, como um cordeiro manso, o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas sabe o que aconteceu? Deus o ressuscitou. Ele não só o ressuscitou, mas Deus o exaltou. E Ele não só o exaltou, mas Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nome em que nós vencemos. É no nome de Jesus que nós vencemos. Aleluia! É por isso, queridos, que a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ao diabo você resista, e ele fugirá de vós. É por isso, queridos, que a palavra de Deus diz: porque as armas com que nós, que carregamos o nome no nosso coração, lutamos, elas não são como as armas que se está acostumado a usar no mundo. Elas não são carnais, mas elas são poderosas no Espírito. Elas são poderosas em Deus. Então, nós temos que aprender
a usar a armadura de Deus e enfrentar o verdadeiro inimigo com as armas, não que as pessoas, que o sistema oferece para nós, mas com as armas que o Espírito Santo de Deus nos dá. E em nome e nos méritos de Jesus, nós temos a certeza de que somos mais do que vencedores. Porque somos mais do que vencedores? Porque Jesus nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ser mais do que vencedor, eu gosto de pensar sobre isso. Promessa de Romanos capítulo 8. Ser mais do que vencedor. Felipe, você pode vir aqui, querido, com o pessoal, por favor. Ser mais do que vencedor, como promete Romanos capítulo 8, é algo maravilhoso, é algo glorioso. No nome do Senhor significa entrar no campo de batalha, já sabendo qual que é o resultado final, que aqueles que carregam o nome de Jesus Cristo, nem começaram a batalha, mas já sabem que já venceram, porque com Jesus, o nome de Jesus não conhece perda, o nome de Jesus não conhece derrota, o nome de Jesus não conhece nenhum outro nome acima dele. Isso é ser mais do que vencedor, queridos. Você pode ficar em pé, por favor. Eu gostaria de pedir a você estender as suas mãos mais uma vez e fechar os seus olhos. Eu gostaria de... Você está em pé porque você está em liberdade. Você está diante do nome que é sobre todo nome. E agora eu gostaria de ouvir o som. Comece a se mover diante do seu inimigo nesse momento. Eu gostaria de convidar você a pensar tudo que ele já tentou contra você, tudo que ele já te ameaçou, todos os ataques dele contra você. Todas as ameaças podem começar, meus irmãos. Por favor, podem começar. Encham esse ambiente de louvores, por favor. Eu gostaria, comece a pensar. Os seus olhos estão sendo abertos pela palavra de Deus. Nesse momento. Comece a pensar em tudo que ele já tramou contra você. Quantas vezes você já estava morrendo de medo. Quantas vezes você se escondeu. Quantas vezes você fugiu. Quantas vezes você ficou com a suspeita de que você não ia mais viver, que você ia ficar pelo caminho, de que ele ia passar por cima de você? Quantas vezes os escudeiros do inimigo, eles fizeram você ficar abalado, agitado? Quantas vezes você ficou sem dormir? Quantas noites você passou em claro, ansioso, ansiosa, preocupado, com medo de ser perseguido, com medo do que ameaçaram fazer contra você? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, eu pedi para você ficar em pé nesse momento, porque um exército, ele não fica sentado. Porque pessoas que vencem, elas não ficam sentadas. Sabe por que eu pedi para você levantar as suas mãos e abrir a sua boca? Para nesse momento você se mover no nome, para você tirar do seu coração com toda a fé nesse nome, e você começar a confessar nesse nome. Encha-se com o mesmo espírito de Davi nesse momento. Dê uma resposta ao inimigo da sua vida, em nome de Jesus. Coloque o inimigo no seu verdadeiro lugar. Abra sua boca com toda a sua fé, aí onde você está, e diga ao inimigo quem ele é e quem é o seu Senhor. Qual é o nome que você carrega? Dê uma resposta na cara do inimigo nessa hora. Espírito de medo, sai desse lugar. Espírito de inferioridade, espírito de miséria, suma desse lugar. Valentes,
Levante-se como um valente. O nome de Cristo está nesse lugar. O nome de Cristo está selando o seu coração. Abra a sua boca e confesse a sua fé. Se aproprie das promessas de Deus. Se aproprie da palavra de Deus. Lembre-se disso, você sempre enfrentará batalhas. Às vezes batalhas externas, às vezes batalhas dentro, na tua mente, no seu coração. Mas Jesus disse: no mundo vocês poderão ter aflições, mas continuem animados, porque eu venci o mundo. No nome de Jesus, todos os inimigos já foram colocados debaixo dos seus pés. Você não vai viver mais como um coitado, como uma coitada chutando pedras. Você não vai viver mais como um doente. Em nome de Jesus, se em algum momento você já acreditou nessa mentira e você já disse para você mesmo que você é burro, que você é uma pessoa doente, que você não tem saúde, em nome de Jesus, nesse nome que é sobre todo nome, cancele essa palavra. Cancele essa palavra na sua vida. Essa palavra jamais saiu da boca de Deus a respeito de você. Então ela não tem lugar para se alojar dentro de você. Tudo aquilo que não é de Deus para a sua vida, rejeite, cancele, reverta, abra a sua boca. A palavra confessada com fé, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. Você não é um pobre miserável. Você não é um fraco. Você não é uma problemática. Você não é uma pessoa doida, maluca. A não ser se for pelo amor de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o fraco diga: eu sou forte. Eu gostaria que você dissesse comigo: que o fraco diga. Mais alto, que o fraco diga. Que o fraco diga: eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sou forte.
o nome, o nome, o nome. E além das ondas olhar. Oh, nesse nome você irá Se longe. emagrecer, somente em ti descansarei. Eu sou teu. Oh, Tu és meu. mais uma vez, ao teu nome, ao teu nome. Teu nome clamarei. Pelo nome a vitória certa. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Você é dele e ele é o teu Senhor. Você é dele e ele é o teu Salvador. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Jesus é lindo. Ele é o grande. Se for falar de grande, ele é o grande. Amém? Amém? Você pode se sentar mais um momentinho, meu irmão e minha irmã. Eu tinha falado que antes da gente terminar esse culto, nós queríamos, em adoração ao nome de Jesus, com todo o nosso coração, a gente honrar cada uma de vocês, que são de verdade, de grande valor e importância na nossa igreja, nas nossas famílias. Quem que pode vir aqui ajudar? Tatá, você nos ajuda aqui, por favor, querido. Tá bem? A gente deve estar com as nossas crianças aí agora, né? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses momentos. Esperar nossas crianças chegarem. Enquanto elas vêm, eu gostaria de pedir para que as mães se colocassem de pé. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus, né? Ler um texto da Palavra de Deus com vocês. E lá em 1 João 2, 24 e 25 diz assim: permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E a palavra que eu quero deixar com vocês é permaneçam. Permaneçam firmes naquilo que o Senhor tem colocado na vida de vocês. Permaneçam firmes nas promessas que o Senhor tem colocado e não desistam. Apesar das circunstâncias, que às vezes muitas coisas querem parar, fazer com que a gente pare no meio do caminho, insistam, permaneçam. Permaneçam firmes porque o Senhor Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele prometeu na vida de vocês, na casa de vocês, na vida dos seus filhos. Então permaneçam firmes nessas verdades de Deus. Amém? Agora eu gostaria que as mães chegassem aqui na frente, que as nossas crianças vão orar pela vida de vocês, para que vocês sejam fortalecidas em tudo aquilo que o Senhor colocar na vida de vocês, que vocês sejam fortes em todos os momentos. Amém? Podem vir aqui na frente e se vocês puderem se ajoelhar, será melhor para as crianças impor a mão sobre vocês. Podem vir. As crianças podem colocar as mãos nas mães e orar. Não deixe nenhuma mãe sem oração. Você que está sentado, estenda suas mãos aqui, concordem com a oração que está sendo feita por cada criança aqui.
clamem também pela vida dessas mães, que elas sejam fortes e corajosas no Senhor, em todas as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, na correria do dia a dia, que elas sejam firmadas no caminho do Senhor, que elas sejam mães ousadas no Senhor, que elas possam abençoar as suas famílias, seus filhos. Esse lugar é do Senhor. Se você sabe, diga. Esse lugar é do Senhor. Ó Senhor, nós dizemos amém, ó Deus, para cada oração que foi feita aqui, ó Deus, por essas crianças, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, no poder da oração, ó Pai. Nós abençoamos, ó Deus, a vida de cada mãe aqui presente, ó Deus. Que elas sejam fortalecidas todos os dias, ó Deus, no Teu amor, ó Deus. Que elas permaneçam em Ti, ó Deus, fortes e corajosas, ó Deus. Enfrentando, ó Deus, as batalhas da vida, ó Deus, em Teu nome, Senhor, crendo que já são vitoriosas, ó Deus, crendo que o Senhor já deu a vitória para elas, ó Deus, independente das circunstâncias, ó Deus, da vida, ó Deus, independente de tudo que elas estão passando, vivendo, ou as coisas que são ditas, ó Deus, fora, ó Deus, que não façam, ó Deus, que não fazem sentido, ó Deus, com a Tua palavra, ó Deus, que caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai, e que elas sejam firmes, caminhem em direção ao alvo, ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor prometeu, ó Deus, cumpra, ó Deus, faz o Teu querer, ó Deus, na vida de cada uma delas, ó Pai, é isso que eu oro e Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Agora tem uma lembrancinha para as mães, se puder esperar um pouquinho aqui, que as crianças vão estar entregando. Crianças intercessoras, crianças proféticas, mães vencedoras, cheias do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Amém. Obrigado, mães. Todas as que receberam. Teve alguma mãe que não recebeu essa lembrança nossa? Se não, você pode ficar em pé. Vamos encerrar o nosso culto. Obrigado, obrigado.
todo o pessoal do Ministério de Crianças, as nossas crianças, a todos vocês, tá bem? Deus abençoe muito, muito mesmo. Nós vamos caminhar para encerrar esse culto. Eu estou vendo ali atrás, vereador Adriano Clava. Que bênção! Que bênção! Vou chamar de outro jeito agora. Na verdade, pastor Adriano, que é vereador também, que bom vê-lo aqui, querido. Que bênção! Que já foi membro da nossa igreja muitos anos atrás, né? E agora está lá em Itajaí, levando o reino de Deus àquela cidade. É um homem de Deus muito querido. Bom vê-lo aqui. Deus abençoe muito, viu? Um amigo muito querido mesmo. Ele e a sua família toda, né? Amém? Eu gostaria de orar então. Se você puder estender as suas mãos, eu quero abençoar a sua vida, no amor e no nome de Jesus, tá bem? A sua semana também. Pai querido, Pai santo, tudo que nós vivemos aqui, ó Deus, começou no teu coração. Mães foram criadas pelo Senhor, uma bênção, um presente que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, cada uma dessas famílias representadas aqui, meu Deus, da criança mais novinha, meu Pai, até o irmão, a irmã de mais idade, de mais experiência, ó Pai, todos juntos, um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus. E é desta forma que vamos viver ao longo dessa semana, ó Pai, como uma comunidade de discípulos, ó Deus, fortalecendo uns aos outros e confiando no poder e na autoridade do Teu nome sobre nós. Pai, onde nós estivermos, ó Deus, levaremos o Teu nome. O Teu nome é a nossa bandeira. O Teu evangelho nós vamos hastear bem alto e vamos levar a todos os lugares, porque o Senhor é o único que pode salvar. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode libertar, Pai. E nós vamos como vencedores em Ti, ó Deus. Eu quero abençoar cada lar, meu Pai, que sejam visitados, meu Deus, com Teu poder, com a Tua presença, meu Pai, experimentando, meu Pai, dias de portas se abrindo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, portas abertas, porque os céus já estão abertos sobre a sua vida em Cristo Jesus. Mas nesses dias serão tempos onde o Senhor apontará sinais e direções, Ele abrindo a porta que, segundo a sua vontade e o propósito dEle na sua vida, se abrirão. Então avance como um vencedor, como uma vencedora em Cristo Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Desejo uma semana maravilhosa para quem está aí e continua adorando. Em nome de Jesus, fica na paz. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu meu. Olho para o alto, olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro